Muito boa tarde. Como estão todos? Como estão vocês? Maravilha da vida ter amigos. Não esses amigos que o mundo, que o senso comum aponta, amigo de pagar cerveja, amigo de ser cúmplice dos nossos erros, de a título de fidelidade apoiar os nossos equívocos. Não, isso não é amizade. Isso é cumplicidade com o erro. E isso ninguém precisa, ninguém merece, não é verdade? Amigos de verdade são aqueles que apontam nossos equívocos, que dizem no que nós nos temos acomodado. Se os amigos de verdade não fizerem isso, definitivamente nossos inimigos serão mais amigos que os nossos amigos. Porque cabe aos inimigos, eles são preciosos. Por isso Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos, porque eles são verdadeiros. Eles apontam nossas fragilidades. E sem diagnóstico, não tem cura. O papel dos inimigos é preciosíssimo para todos nós. Especialmente quando nossos amigos trabalham para nossa acomodação. Sejamos amigos verdadeiros uns dos outros e apontemos nossas lacunas, nossas acomodações. É o que nós vemos fazer hoje. A palavra é desconhecida de alguns, talvez, mas a ideia é conhecida por todos. A palavra é procrastinação. A ideia é adiar. Ao contrário do ditado que todos nós sabemos repetir, mas quase ninguém sabe seguir, é: nunca deixe de fazer hoje, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas a nossa prática tem sido: nunca faça hoje o que você pode adiar para amanhã. O que tem sido uma tragédia para nós. Por que uma tragédia? Porque não é possível, não é bom para nós adiarmos as decisões que nós podemos tomar hoje. Possível é sempre possível, mas por que não é bom? Acho que uma parábola de Jesus ajuda demais a gente a entender isso. A parábola dos trabalhadores da última hora. E ela diz assim: um fazendeiro, estando na época da colheita, precisava muito de trabalhadores. E foi até a cidade mais próxima, foi até a praça da cidade mais próxima, e ali encontrou homens sadios, sem fazer nada. E ofereceu a esses homens sadios que estavam sem fazer nada um trabalho, oferecendo-lhes pelo trabalho do dia todo uma moeda. E isso ele fez na primeira hora do dia, digamos que fosse às 6 horas da manhã. Propôs o trabalho daquele dia e propôs uma remuneração de uma moeda. Só que não contratou o suficiente, ele precisou voltar na segunda hora do dia, digamos 7 horas da manhã. E novamente contratou gente e precisou voltar na terceira, 8 horas da manhã, e na quarta, 9 horas da manhã, e na quinta, 10 horas da manhã. E assim foi voltando. Até que às 5 horas da tarde,
ele ainda estava na praça contratando. 11 horas depois de começar a contratar, ele ainda estava contratando. De forma que às 17 horas, na 11ª hora de sair para contratar, ele fez sua última contratação. E às 18 horas, quando terminou o dia de trabalho, ele chamou os trabalhadores todos para a remuneração. Aqueles que tinham sido contratados às 6 horas da manhã, na primeira hora, tinham visto as outras levas de trabalhadores chegar e esperavam receber mais que todos os outros, porque afinal de contas tinham começado a trabalhar muito antes que todos. E ficaram negativamente surpresos quando viram que a mesma uma moeda que eles receberam foi a remuneração daquele que trabalhou apenas 1 hora, chegando às 5 horas da tarde e saindo às 6. E se revoltaram e começaram a falar mal do patrão. E o patrão, ouvindo isso, chamou a todos e disse: por que vocês estão reclamando? Eu não tratei com vocês 1 moeda? Por que reclamar que aqueles que receberam, que começaram a trabalhar às 5 horas, receberam também a mesma remuneração? O tratado não é caro, como diz o ditado. Jesus na parábola falou assim: então eu sou mau porque os seus olhos são maus? Não posso eu fazer o que quiser com as minhas moedas? Isso definitivamente não parece justo a todos nós. Mas se nós sairmos do campo do trabalho, onde há uma competição, onde há uma justiça estrita de horas trabalhadas, para o campo mais apropriadamente comparável com a ação de Deus sobre nossas vidas, que é o campo da educação, nós perceberemos não haver injustiça alguma. Pensem vocês, um professor ensina uma matéria complexa e alguns alunos, pelos motivos mais variados, pegam nos primeiros 10 minutos. Outros alunos da classe, numerosa, precisam de uma segunda explicação e somente aos 20 minutos de aula conseguiram perceber e aprender a lição. Outros, nos terceiros 10 minutos, precisaram de meia hora para aprender a lição. Outros precisaram de 40 minutos, outros de 50 minutos. Havendo aqueles alunos que, mesmo após o fim da aula, não conseguiram aprender e precisaram, no dia da prova, um dia antes da prova talvez, pedir ao professor que explicasse novamente. E eu pergunto a vocês, meus amigos, minhas amigas, deverá o professor dar uma nota diferente para os alunos que aprenderam no primeiro momento e para aqueles que aprenderam horas antes da prova? Se ambos os alunos aprenderam 100%, não devem ambos ter nota máxima no dia da prova? Sem distinção entre aqueles que aprenderam no primeiro momento da aula e aqueles que aprenderam 5 minutos, que seja, antes da prova? Claro que sim, a nota será
a mesma. E isso é justo, porque o objetivo é educacional. O objetivo da vida, o objetivo de Deus para todos nós é educacional. E mais ainda do que justo, pensemos na subjetividade desses alunos ou daqueles trabalhadores da parábola original. Pensemos assim: 10 ou 11 trabalhadores saem de suas casas angustiados, sem saber se conseguirão um trabalho que permita a eles voltarem para casa com mãos cheias de alimentos para a sua mulher, para os seus parentes, para os seus filhos. Imaginam eles a alegria de voltarem para casa com comida. Mais que isso, aqueles trabalhadores imaginam também o oposto. A tristeza, a angústia, o desespero, que seria enfrentar os olhos dos filhos que fossem depositados nele com esperança ao final de um dia, olhos de fome. Que sentiriam esses trabalhadores se voltassem para casa de mãos vazias, enfrentando os olhos de fome dos seus filhos e ter que lhes explicar que naquele dia não comeriam? Qual é esse sentimento? Qual é essa angústia? Que vantagem há nisso? Então, todos aqueles trabalhadores saíram com os dois pensamentos: a alegria de arrumar um trabalho e a angústia, a tristeza, o desespero de não arrumar o trabalho. Como se daria a subjetividade? Que sentimentos teriam esses trabalhadores? Situemos agora os sentimentos dentro da parábola. Os trabalhadores que foram contratados no primeiro momento teriam sim um dia exaustivo para os seus músculos, mas teriam um dia pacífico, tranquilo, para a sua mente e o seu coração. Por quê? Porque passariam o dia inteiro na certeza de que voltariam para casa e teriam comida para oferecer para os seus filhos. E essa certeza, essa paz, essa alegria, essa realização dentro deles lhes daria um dia maravilhoso. Não é verdade? Pulemos então todos esses trabalhadores e cheguemos no trabalhador da última hora, aquele que só foi contratado às 5 horas da tarde para trabalhar até às 6 da tarde. Como passou esse trabalhador o dia todo? Esperando que alguém o contratasse e não conseguindo nada. Que sentimento esse homem, esse trabalhador, viveu nesse dia todo? Se não o sentimento da angústia, da dúvida, da vergonha de encarar os próprios filhos, a própria esposa, sem nada ter a oferecer. Imaginem-se, coloquem-se no lugar desse pai de família. O dia dele, ao contrário do outro, teria sido um dia horrível. Ao contrário do trabalhador da primeira hora, que teve um dia exaustivo, mas pacífico, calmo, tranquilo, o trabalhador da última hora teria um dia de angústia, de sofrimento, de dor. E digo mais, esse dia de tensão, de angústia, de dor, de vergonha,
daria até os músculos, não apenas à mente e ao coração, mas daria aos próprios músculos do trabalhador da última hora uma situação de tensão, uma situação de desgaste enormes. É bem possível, bem provável, que quem ficou sem trabalhar, o trabalhador que ficou sem trabalhar o dia todo, que só foi contratado na última hora, tivesse um cansaço maior do que aquele outro que trabalhou desde a primeira hora. Não é compreensível isso? Vejam vocês. Hoje nós viemos falar sobre a angústia de adiarmos a decisão que nós sabemos que precisamos e que devemos tomar agora. Que, no linguajar mais sofisticado, chama-se exatamente procrastinação. Adiar as decisões, adiar as posições que nós já sabemos que precisamos tomar agora. Como nos angustia, como nos desgasta, como nos adoenta adiar. Vamos lá? Questão número 195 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec, 1019 perguntas, as mais importantes hoje sobre procrastinação, sobre a tendência de jogarmos, de empurrarmos com a barriga as tarefas que nós sabemos que precisamos enfrentar. Você faz isso? Você já percebeu isso em você? Você já percebeu isso nos outros? Como é doentio? Como faz mal às pessoas a procrastinação? Muito bem, a pergunta 195 do Livro dos Espíritos traz a seguinte questão: a possibilidade de se melhorar em outra existência não pode levar algumas pessoas a continuarem no mau caminho, alegando que poderão se corrigir mais tarde. Ou seja, a certeza da reencarnação não pode levar algumas criaturas a adiarem as tarefas que elas sabem que precisam enfrentar hoje. Especialmente as tarefas mais difíceis, que são da autotransformação. Muita gente tem frases feitas para adiar suas decisões. Eu não nasci para ser santo. Por que essa loucura de querer se melhorar? Não é interessante como nós colecionamos práticas, frases justificativas para deixar de fazer o que nós sabemos que precisamos fazer? Interessante isso, né? A resposta dos espíritos a essa pergunta, se alguns não podem adiar melhorias, continuarem no mau caminho, alegando que poderão se corrigir mais tarde em outras vidas, a resposta dos espíritos é assim: aquele que pensa assim é porque não acredita em mais nada. E a ideia de um castigo eterno não lhe colocaria nenhum freio. Porque a ideia que se opõe à reencarnação, a um universo de aprendizado generoso do nosso Pai de amor, é a ideia de um Pai de punição, de um Pai de ira, de raios sobre Sodoma e Gomorra. É o Deus do Antigo Testamento, um Deus de punições, de raios, de dor, e o Deus do Novo Testamento, o Deus de Jesus, que quer apenas o melhor, quer apenas que a pessoa aprenda e não erre mais, como falava Jesus aos errados, que quer que as criaturas apenas evoluam, aprendam, cresçam.
Vamos ver qual é a resposta dos espíritos. Então, aquele que pensa assim é porque não acredita em nada e a ideia de um castigo eterno não lhe colocaria nenhum freio, porque sua razão repele essa ideia. Ao contrário, ela só reforçaria sua incredulidade sobre todas as coisas. Continuam os espíritos: se apenas meios racionais tivessem sido empregados para orientar os homens, não haveria tantos obstáculos. Durante sua existência em corpo físico, um espírito imperfeito poderá pensar em adiar sua melhora, mas, uma vez desencarnado, pensará diferente. Porque logo perceberá o erro que cometeu e um sentimento oposto a esse guiará os seus passos na nova encarnação. Pensará ele: perdi uma vida, perdi uma reencarnação, perdi uma generosa oportunidade que Deus me ofertou para me melhorar. E mais, descobrirá que como Deus não desiste nunca de nós, nunca, Ele fará o que nós mesmos fazemos com os deficientes auditivos. Se você tem uma avó, uma mãe, uma tia, um tio com déficit auditivo, e se você tem a generosidade de não desistir desse seu ente querido, você vai fazer o quê quando ele não entender uma primeira observação sua? Claro, você vai repetir. E não apenas repetir a sua fala. Você vai falar mais alto. O amor não desiste nunca. E se o nosso amor de criaturas imperfeitas não desiste nunca, o amor de Deus jamais desistirá de nós. Voltará aos ensinamentos de uma forma cada vez mais enfática. Voltará já não mais sob a égide, sob o paradigma do amor, mas cada vez mais enfaticamente trará ao surdo, trará ao deficiente auditivo, trará àqueles que tendo ouvidos não ouvem, como Jesus anunciou, repetindo o profeta, mensagens mais enfáticas, em voz mais alta. De forma que aquele que não ouve por boa vontade, pelo amor, e que ouve apenas pela dor, pela insistência da mensagem, pelo vigor da mensagem, ele aprende apenas pela dor, é uma opção dele. E é uma opção que leva a um incômodo muito grande. Não há acomodação verdadeira para aqueles que buscam acomodação. Aqueles que buscam acomodação vão viver em tensão, em culpa, em angústia, como o nosso trabalhador, como o nosso aluno, que não aprendeu na primeira, nem na segunda, nem na terceira explicação, pode chegar um dia antes da prova muito angustiado, com uma certeza que vai repetir de ano. Enquanto que aquele que aprendeu na primeira explicação está vivendo em paz, em tranquilidade, porque já aprendeu a matéria que vai cair na prova. Pensemos, amigos. Que o prêmio dos mais disponíveis é sofrer menos. Já receberam
a sua recompensa, já receberam o seu salário. O salário dos mais disponíveis é a paz na consciência, a tranquilidade. Enquanto que o salário dos menos disponíveis, extrapolando a questão da moeda na parábola de Jesus, é a angústia, a dúvida, a vergonha. Passará um largo período nas sombras até que a luz se faça dentro dele. Sofrerá muito mais. É algo parecido como se a nossa evolução fosse sair de uma cidade até a cidade vizinha. Se a cidade vizinha fica ao norte da cidade original, se essa pessoa que precisa ir para a cidade vizinha, quem for para o norte, terá um caminho necessariamente mais curto e mais tranquilo. Enquanto que aquele que, ao invés de ir para o norte, a direção própria da cidade vizinha, decidir ir para a cidade vizinha que fica ao norte, pegando o caminho do sul, chegará também à cidade vizinha, porque a Terra é redonda. E mais cedo ou mais tarde, na verdade, muito mais tarde, quem for para a cidade ao norte, pegando o caminho do sul, vai sofrer muito, vai se desgastar muito, vai demorar muito, mas vai chegar também. Ou seja, o salário dele será o mesmo, a nota dele será a mesma. E nem por isso parece lógico que alguém opte pelo caminho mais longo, o caminho de mais dor, o caminho de mais angústia, de mais sofrimento, de mais vergonha. Por isso, minha amiga, meus amigos, que eu insisto nesse ponto. O grande ganho que podemos ter se expandirmos a nossa visão é menos dor. A vida pela caridade, a vida pelo amor, ela nos dá essa alegria. Pensem nisso. Poder aprender, poder realizar um aprendizado sem tanta dor é a grande recompensa do solidário. A caridade, a fraternidade, o amor não é para os santos, é apenas para os lúcidos. Sejamos nós os inteligentes espirituais, sejamos nós os lúcidos, abarcando com o nosso olhar a grande dinâmica, a grande amplitude do processo evolutivo. E assim optaremos, clara e necessariamente, pelo atendimento imediato, pelo bem de agora, pela alegria de ser útil a cada momento, a começar por já. Quem amplia sua visão nunca mais adia suas decisões, porque sabe que quanto antes aderir o amor, menos precisará sofrer a dor. Que essa lição fique com todos nós, preciosa, e nós paremos de adiar o que nossa consciência já diz há tanto tempo que precisamos todos fazer. Muito boa noite, Edgar. Gugu Souza, muito bom estar com você aqui também. Gugu diz assim: fugir do conhecimento, eu diria fugir da transformação, é deserdarmos ou desertarmos
de nós mesmos e, sendo assim, adiaremos o nosso progresso. É isso mesmo. Simone Magalhães fala assim: esse estudo de hoje, quando mencionou que adiar nossas decisões, e isso nos causa inquietação, agonia, adoecemos nosso destino e corpo, são sábias palavras, sem dúvida. Percamos essa ilusão tola de achar que adiar decisões é ser esperto, é o caminho mais fácil. Não tem nada de mais fácil. O caminho da dor não tem nada de mais fácil. O caminho mais longo não tem nada de mais fácil. O caminho da angústia, da tristeza, da vergonha, não tem nada de mais fácil. Como disse Chico Xavier lindamente, Jesus não pediu para nós que subíssemos o Monte Everest. Uma tarefa dificílima. Ele pediu apenas que nos amemos uns aos outros. Quando expandirmos nossa visão, ganharemos a certeza, meu amigo, minha amiga, de que o que Deus quer para nós é apenas a felicidade de servindo, de sendo caridosos, de praticando bem, de vivendo na alegria de sermos úteis, alcançarmos a felicidade, a plenitude do amor. Que assim seja para cada um de nós o quanto antes. Façamos hoje o que Jesus ensinou para fazermos sempre. Amemo-nos uns aos outros, sirvamo-nos uns aos outros, como Ele nos serviu, como Ele nos amou. Que assim seja, até a próxima. Um prazer estarmos juntos. Amanhã, 18 horas, estaremos juntos novamente. Paz e bem para todos nós. Até amanhã.